Olá pessoal, muito bem-vindos aqui para os que já estão parte da Casa de Destino, os que estão se aproximando ao caminho do Senhor. Meu nome é Marcos Brunet, eu estou morando na Argentina faz 20 anos, eu sou o irmão menor do Tiago, a versão atualizada, né? E eu estou servindo ao Senhor na América Latina faz muitos anos com a música, com a palavra, e nós temos uma base em Córdoba, Argentina, e para nós é um privilégio estar aqui servindo vocês para falar dessa série de ensinos chamados para depender. Então, a primeira aula eu quero falar sobre vocês de como reconhecer a voz de Deus. Eu acredito que escutar a voz de Deus é um direito de todos os filhos de Deus. Não é algo para pessoas especiais, não é para pessoas que têm muitos títulos ou muitos anos de estudo da Bíblia. Pelo qual eu quero te ensinar a reconhecer a voz de Deus e que você possa realmente pegar esse privilégio e dizer: eu quero depender da voz daquele que me criou e daquele que vai me guiar até meu destino nesta terra. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e por meio dele que Deus criou o universo. Deus criou o universo por meio da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus sustenta todas as coisas criadas pela sua palavra. Deus é um Deus que fala. Ele não é um ídolo. Ele tem olhos e vê. Ele está te vendo agora. Ele tem ouvidos para ouvir a tua oração. Mas ele tem boca para falar e para responder também. E se Deus fala, nós temos a capacidade de escutar. Aqui diz em Hebreus capítulo 1 que ele falou por meio dos profetas e de muitas vezes e por muitas maneiras diferentes. Por quê? Porque o Deus é um Deus criativo, que ele fala de uma forma que nós possamos entender. Isso é o primeiro que eu quero que você saiba. Deus é um pai e ele gosta de falar com seus filhos. Então, muitas vezes nós tratamos a Deus como um ídolo, acreditando que é só um monólogo, que eu estou me apresentando só para dizer os meus pedidos, as minhas necessidades. Mas quando você quer ter um diálogo íntimo, quando você quer conversar, quando você trata ele como uma pessoa, você começa a aquietar os teus sentidos e que os teus olhos possam ver a realidade de Deus, os teus ouvidos se abram para escutar a sua voz, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a Deus. Então, quando você ouve a Deus, é que teu coração começa a ter mais fé. Mas vamos lá, como é que Deus fala conosco? Eu quero te dar 3 passos ou 3 formas de como Deus fala com a humanidade. Forma número 1, Deus fala por meio do Espírito. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por meio do seu Espírito, Ele fala conosco. E o ser humano também é espírito, alma e corpo. Nós temos a capacidade de escutar Deus porque temos um espírito, e é aí onde se comunica a luz, se comunica o reino de Deus conosco. Gálatas 4, versículos 6 e 7 diz: para mostrar a vocês que são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, Abba Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, número 1, Deus fala por meio do Espírito. O que significa isso? Que Ele deu o seu Espírito ao nosso coração. E às vezes nós podemos ter uma impressão interna, uma convicção de que de repente não é coisa da tua cabeça, é Deus te guiando, é Deus falando contigo. Deus fala de uma maneira que o teu interior possa entender. E muitas vezes vem por meio de um alerta. De repente, agora porque você tem um Espírito de Deus dentro de você, de repente você começa a ter um alerta: isso eu não devo fazer. Com essa pessoa eu não devo conversar. Por aqui tem perigo. De onde tem isso que antes eu não sentia isso dentro de mim? É o Espírito de Deus e é Deus falando contigo. Primeiro você deve acreditar. A fé vem por ouvir a Deus. Quando você acredita que é Deus que está falando contigo, então Ele começa a alinhar a tua mente e é algo primeiramente interno, uma convicção no coração. Número 1, Deus fala por meio do Espírito. Número 2, Deus fala por meio da Bíblia.
Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer o Deus da palavra. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler na presença do autor. É o Espírito Santo que inspirou os profetas para escreverem a Bíblia. É o mesmo que está dentro de você. E quando você abre a Bíblia para entender a história de Deus, ele vai falar contigo também através das palavras escritas. Aí na tua Bíblia é só papel e você está vendo tinta escrita no papel, mas de repente o Espírito de Deus começa a falar contigo. O Espírito que está no teu coração começa a dar testemunho do que está escrito na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, número 1, Deus fala por meio do seu Espírito no nosso coração. Número 2, Deus fala por meio da Bíblia, da palavra escrita. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, nós podemos conhecer mais a Deus por meio da Bíblia. Número 3, nós podemos reconhecer a voz de Deus por meio da igreja. O que quero dizer com isso? O corpo de Cristo. A igreja não é um lugar onde nós vamos. É uma família a qual nós pertencemos. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o que significa que Deus fala através da igreja? É que Ele fala através das autoridades espirituais. Ou seja, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8 diz: lembre-se dos seus líderes espirituais que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Ou seja, que falaram da parte de Deus para vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então esse texto é muito conhecido. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que significa isso? Que Deus é um Deus de processos. E Ele falou muitas vezes, por muitas maneiras, através dos líderes espirituais. Então, Ele usa pessoas de carne e osso para transmitir a voz dEle. E normalmente são o que nós chamamos da autoridade espiritual dentro do corpo de Cristo. Então, recapitulando, Deus fala ao teu espírito, Ele te confirma o que Ele falou através das Escrituras, da Bíblia, e você interpreta corretamente o que Ele falou contigo através das tuas autoridades espirituais. Eu te recomendo a crescer nesse caminho de saber que Deus é um Pai que ama falar com seus filhos e você deve treinar os teus sentidos espirituais para reconhecer a voz de Deus no teu coração, através do Espírito Santo, nas Escrituras, na Bíblia e através das autoridades espirituais na igreja. Deixa eu só acrescentar um exemplo prático, um exercício de como vocês podem escutar a voz de Deus agora mesmo. Eu te recomendo você fazer uma pergunta. Melhor ainda, escreve uma pergunta, começando com a palavra Pai. Lembre-se que Deus é Pai e Ele ama falar com seus filhos. Então você escreve, aí seja no computador, seja no teu celular, ou seja em papel e caneta. Começa com a palavra Pai e você faz uma pergunta para Ele. Por exemplo, qual é o meu destino? O que o Senhor espera de mim? Faça uma pergunta. E depois que você fizer essa pergunta escrita, escreve a palavra filho ou filha. Espera. E eu quero te ensinar isso. Leva cativo todo o teu pensamento à obediência a Cristo Jesus. O que significa isso? Concentra os teus sentidos. E às vezes quando a gente fecha os olhos, não é por religiosidade, é para maior concentração. A palavra concentração é contemplar um centro. Então você fecha os teus olhos e começa a purificar os teus sentidos, o que você viu, o que você escutou, o teu coração, e dizer: eu quero conversar contigo, Deus. Pai, o que tu esperas de mim? O que tu queres para o meu destino? Você faz a pergunta e espera a resposta. E quando você, de repente, fecha os teus olhos e você se concentra, você vai escutar dentro do profundo do teu coração. Não é coisa da tua cabeça, é Deus falando contigo. E aí você começa a escrever, por fé. Começa a escrever: filho, o que eu espero de você é isso, isso, isso. E você pode fazer esse teste agora mesmo. Tenha a Bíblia aberta, porque muitas vezes você vai poder entender e interpretar na Bíblia. Lembre-se, nós escutamos no coração, através do Espírito de Deus, confirmamos na Bíblia
e interpretamos como uma autoridade espiritual. Muitos desequilíbrios em escutar a voz de Deus vêm quando você só fica com a impressão interna do teu coração, e isso tem muita margem de erro. O coração é enganoso, pelo qual você deve confirmar na Bíblia e interpretar com uma autoridade espiritual esse exercício. Pai, o que tu esperas de mim? Você escreve, você confirma nas escrituras com a Bíblia e mostra para alguma autoridade espiritual. Você acha que foi Deus que falou comigo? Me ajuda a escutar mais a voz de Deus. Então você vai cada vez mais depender e reconhecer a voz do Pai. Muito bem, vamos continuar nesse caminho do chamado para depender. A gente se vê na próxima aula.